puxa para fazer, porque eu precisava, tinha que ser hoje. Hoje era o deadline, tinha que ser hoje. Então eu coloquei lá para fazer. O que você tem que ter, cara, para fazer assim kombucha? Quais são os o que você tem que ter de equipamento, de material, de panela, o que você tem que ter para começar? Se alguém, por exemplo, se alguém de casa estiver interessado em fazer, o que você... muito simples. É muito simples. Você precisa de um frasco de vidro, de preferência, de boca larga, esses de palmito de 3 litros. É o principal assim, recipiente que você pode ter. Um pano elástico, porque ao contrário dessa fase aqui da kombucha em que você fecha, a primeira fase, que se chama primeira fermentação, ela é feita num sistema aberto. Então, você precisa do oxigênio nesse primeiro momento. Porque a kombucha ela é fermentada, né? Então, durante o processo de fermentação, você tem a ação de 2 micro-organismos ali, de uma maneira geral. Então, você tem levedura e bactéria. Esse tipo de bactéria que participa da fermentação da kombucha, ela precisa do oxigênio para trabalhar. Já a levedura, ela não precisa do oxigênio. E a característica da kombucha é o quê? Ela é levemente ácida, levemente doce, né? E gaseificada. Então, a levedura, durante a fermentação, ela produz gás. Só que o gás, quando está o ambiente aberto, ele evapora, vai embora. Quando você fecha, que é a segunda fermentação, depois que eu fermento com ele aberto, ele vai expandir, né? Eu chego num ponto correto, né? Que é uma coisa que, com o tempo, você vai pegando esse ponto, né? Muita gente erra bastante até. É uma coloração? É a coloração. Olha, muda a cor. Né? Desde o momento que você bota o chá com açúcar e adiciona os micro-organismos, né? Que é o que você precisa, então, né? Para responder a tua pergunta melhor. O frasco, chá, quando a gente fala chá verde, chá preto, né? Não é chá de boldo, nem chá de jasmim, é chá Camellia sinensis, é uma planta, né? Quando o japonês, quando a gente fala chá ou chinês, ele não entende que chá é erva cidreira. Para ele, chá é chá verde. Então, assim, isso é uma coisa nossa, de chamar chá de jasmim, chá de rosas. Entendi. Né? Então, quando a gente fala chá para fazer kombucha, é chá verde. Então, a gente precisa de chá verde, açúcar, água e o pote e essa SCOBY, que é essa sigla que significa uma simbiose de bactérias e leveduras, que normalmente a gente sempre ganha uma bolacha assim, de celulose, que durante o processo de fermentação, na primeira fermentação, ela vai sendo formada, essa celulose. Então, essa celulose nada mais é, essa bolacha nada mais é do que a morada dos micro-organismos, que ela é toda furadinha. Se você olhar no microscópio, ela é toda furadinha. Então, ali dentro fica o líquido da kombucha e também os micro-organismos. Então, é isso que você precisa fazer. Já na segunda fermentação, que é o momento em que você coloca o líquido na garrafinha e fecha, você vai precisar da garrafinha, né? E aí tem que ser uma garrafinha própria para a bebida gaseificada. Não dá para fazer numa garrafinha qualquer, porque senão o gás escapa. Então, muita gente, minha kombucha não gaseifica. Provavelmente é a garrafinha. Tudo isso você explica nos seus cursos, cara? Com certeza, com certeza. E quanto assim, a gente só para finalizar assim, a questão do setup inicial, né? Se a pessoa quiser falar assim, eu tenho vontade de fazer. Quanto a pessoa gasta para começar, assim, com esses materiais que você falou? De tudo, desde o investimento do curso e do... Não, só primeiro do material. Do material? Isso. Cara, você pode ter tudo em casa, de repente. Se você tiver saquinho de chá em casa, um frasco de vidro, vai precisar... O frasco de vidro acho que não é uma coisa tão comum assim, mas, por exemplo, quanto custa um frasco de vidro desse? Uns R$100? Não, menos R$40, R$40. De repente, um chá e tal. Então, assim, com muito pouco dinheiro... né? Que ou ela vai ganhar... ou ela vai comprar um SCOBY Eu falo SCOBY, a galera... Que a gente é carioca, né? Mas, assim, os meus seguidores... Tem muita gente que não é carioca. Então,
Aí, quando eu tô fazendo live com convidado, né, que é de São Paulo ou de algum outro lugar, aí as pessoas ficam zoando, falando Scooby, que eu falo Scooby. Eles falam Scooby. Falando nisso, você tá ao vivo aí, ó. O pessoal que tá acompanhando aí ao vivo, segue também Fermentadores. Fermentadores. Segue nossa página aí também, tá? Seven Talks Podcast. Nem né? falei com eles, né? Fala, fermentadores! Aí, falou que falar com o pessoal, ó. Pessoal, não deixa de seguir a gente também, não, que vai ter um episódio completo pra vocês assistirem depois aí, né? Os cortes e tal. Segue aí também lá. Seven Talks Podcast e Seven Talks Podcast, Seven Talks Cortes. Né? Isso. Aí você pode seguir lá que vai ter um monte de coisa aqui, cara. Vai ter um monte de coisa legal. Vocês vão adorar. Massa. E aí a pessoa pode começar com um pouco. Aí você começou, tipo assim, conseguiu fazer as coisas e aí você começou a planejar os cursos, então, né? Isso, então, quando eu fui pra Austrália depois do meu mestrado da crise e tal, que eu fui tentar um doutorado na Austrália, eu desisti. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tipo, não quero isso. Às vezes é uma fuga, né, cara? Você descobriu que era mais uma fuga do que qualquer outra coisa. Eu acho que eu tinha uma coisa muito de ego, de status, sabe? Eu queria ser cientista, queria ter doutorado, sabe? Eu queria ser aquele cara. Eu morei na Austrália também. Eu cheguei a comentar antes do podcast. Eu morei na Austrália de 2016 e 2017. Eu fui porque eu queria ser rockstar, cara. Eu fui porque eu consegui uma bolsa lá. Eu fui estudar engenharia de áudio e produção musical. E aí eu falei assim, cara, consegui uma bolsa para estudar produção musical agora, tipo, negócio de música só tem tudo para dar certo. Algumas coisas deram certo, outras não. E, cara, sou... Aí prova esse aqui, pessoal. Esse aqui tem um gostinho de mar, assim, da alga. Aí você chegou na Austrália e descobriu... Lá, falei, não quero fazer nada disso mais. Comecei a trabalhar o quê? Garçom e kitchen hand, né? Que fazia lá, cortava vegetal e lavava louça também, né? O pessoal acha que pra Austrália é só glamour, né, trabalhei pra caramba. Mas eu amava, cara. E foi aí que eu descobri a gastronomia. Porque eu trabalhava de garçom numa... Não sei se você conhece Clifford Wallace. Chegou a ouvir falar? Não lembro. É uma empresa de garçons, assim, que você vai trabalhar em vários lugares. Lá tem muito disso, né? Ela tem muito disso. As empresas que vão te alocando, você fica, fixo na empresa, a empresa te fala, hoje você vai pro restaurante tal, amanhã você vai pro restaurante tal, semana que vem inteira pro restaurante tal. Cara, eu trabalhei tudo que esse lugar que você pode... Eu servia a família real, não o príncipe e a rainha, mas membros da família real na casa do governador lá. Que legal, cara. Então eu tinha acesso à alta gastronomia da parada. Então eu me apaixonei pelos pratos. Eu não tinha essa visão, eu não conhecia isso. Sim. E aí lá eu tive acesso, né, aos fermentados de uma maneira muito mais profunda. Eu já tinha feito umas coisas aqui, mas lá eu conheci um molho shoyu de verdade, fermentado. Porque o molho shoyu, ele é fermentado, não é essa porcaria do supermercado que a gente compra. Isso é uma informação legal, não sabia disso não. O molho shoyu do supermercado, ele é feito num processo químico que mesmo não tem nada a ver. Mesmo os bons, assim. Não, hoje em dia tem já um que vende no mercado, inclusive da Sakura. Ela é legal, uma coisa de uma indústria, tá vendo? Que começou fazendo uma porcaria, que é o shoyu antigamente, que vende ainda, mas que hoje eles lançaram um que é de fermentação natural. Vou procurar isso aí, cara. Que eu esqueci o nome agora. Porque eu adoro comida japonesa, então assim, com certeza vou comprar isso aí. Você pode comprar pela internet, da Origem Temperos também, é legal. E aí eu conheci isso tudo, que eu não tinha acesso aqui, né? E aí eu comecei a me apaixonar por isso. E aí eu falei assim, vou voltar pro Brasil, vou fazer gastronomia. Voltei pro Brasil, fiz gastronomia. Terminou a faculdade de gastronomia, eu comecei a querer trabalhar com gastronomia e alimentos fermentados. Queria usar isso aqui para fazer a minha cozinha. Só que aí, estudando fermentação, eu comecei a estudar a fundo sobre os benefícios da fermentação para a saúde. E aí, como eu tive sempre praticidade e facilidade de ler artigo, né, e entender sobre essa questão de saúde por causa da minha bagagem, eu comecei a falar assim, cara, as pessoas precisam saber disso, isso está muito escondido, isso não é divulgado, isso não é dito. E aí, em 2020,
quando eu estava num processo de outra redescoberta, né, pessoal, onde eu estava fazendo um processo onde eu estava fazendo terapia ainda, fiz um processo de autoconhecimento, um monte de coisa assim que eu estava envolvido. Eu falei assim, aí veio a pandemia. E aí no meio desse processo de autodesenvolvimento, eu percebi que eu precisava usar isso para criar uma profissão, uma coisa minha. Uma coisa com a minha cara, com a minha identidade, com o que eu acredito, né? Porque eu tinha toda essa frustração no meu trabalho de sempre fazer o que as pessoas achavam que eu tinha que fazer, ou que eu não poderia apresentar um artigo científico no meu trabalho usando qualquer roupa, sabe? Eu não poderia falar numa apresentação científica como se eu estivesse falando aqui com você. Eu tinha que usar a linguagem formal e nananã. E eu não queria, sabe? Hoje eu falo com os meus seguidores da forma como eu estou falando com você. Eu não preciso usar palavras robustas e bonitas para levar. Até porque a mensagem que eu quero levar para eles é uma mensagem simples. Eu não quero falar de uma forma que eles não entendam. Eu preciso levar a ciência e os benefícios dos alimentos fermentados para as pessoas leigas de uma forma que elas entendam. E mesmo assim, às vezes, eu me pego na armadilha de estar falando de forma complicada. E, cara, quando você está dentro da profissão, isso é uma armadilha muito grande. E que as pessoas falam, Bruno, eu não entendi nada. Mas, graças a Deus, eu fiz licenciatura.